Daniel, no capítulo 2, o verso 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Há um Deus no céu. Foi a resposta de Daniel ao rei Nabucodonosor. Meu amado, quando você chega ao final da estrada, quando o caminho da existência parece não apresentar escape, quando você tentou já todas as soluções humanas e está frustrado, quando você está cansado, não tem outro lugar para ir, existe saída ainda. Ainda existe. Assim como Daniel, ele encontrou resposta no lugar secreto da oração para a crise que ele estava vivendo, para a crise da sua vida, você também pode encontrar solução. Deus não evitou que Daniel fosse feito escravo, ele mais um grande número de companheiros. Mas Deus apresentava e apresentou soluções. Portanto, não desista, meu amado. Não se desespere. Há um Deus no céu. Deus revelou o sonho a Daniel, e então Daniel foi ter com o rei e disse: ó rei, há um Deus no céu. Daniel, ele não disse: ó rei, talvez exista um Deus no céu. Ou quem sabe exista um Deus no céu. Ou ainda, olha, rei, eu acho que existe um Deus no céu. Não. Daniel, ele trouxe uma resposta afirmativa, confiante. Ó rei, existe um Deus no céu. Queridos, amados ouvintes desta manhã, a afirmação de Daniel trazia certeza da fé. E eu também preciso ter esta certeza da fé. Mas há um Deus no céu. Quero enfatizar bem isto nesta manhã, meu amado. Isto é muito bom termos essa certeza. O que você acha? Você não gosta dessa certeza de Daniel? Existe um Deus no céu. Estas palavras de Daniel nos traz segurança. Eu gosto dessa segurança. E você? Não gosta também dessa segurança? Há um Deus no céu? Um Deus que revela os mistérios? Existe algum segredo, meu amigo? Existe algum mistério na sua vida que você não consegue decifrar? Lembre-se, há um Deus no céu. Você está preocupado com o futuro? Está preocupado com os filhos? Está preocupado com as finanças? Está preocupado com as dívidas? Com o seu emprego? Está preocupado com o seu casamento? Está preocupado com o que você vai comer ou se vestir amanhã? Está preocupado com o seu futuro educacional, profissional? Está preocupado? Há um Deus no céu. Esta é a certeza linda do livro de Daniel, no capítulo 2. Que certeza! Há um Deus que revela os segredos. Há um Deus que abre as portas. Há um Deus que mostra que Ele está no comando da minha e da sua vida. Ele está no comando das nações, dos reinos. Há 2.500 anos atrás, Ele revelou a Nabucodonosor o que havia de ser no futuro. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele fez saber ao rei Nabucodonosor
o que há de ser nos últimos dias. Ó rei, o teu sonho, as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. Atente, meu amado, para o que ele diz. Nabucodonosor, o sonho é para o final dos últimos dias. Para o final, ou últimos dias, melhor. Embora, rei Nabucodonosor, o sonho, ele começa agora, a interpretação do sonho, a profecia, ele começa agora, Nabucodonosor, mas ele termina no fim dos tempos. Ó rei, não é apenas um sonho, é uma grande profecia. É uma grande profecia, Nabucodonosor. Começa agora, mas termina no fim dos tempos. É um sonho, Nabucodonosor, revelando uma profecia que te conduz pelo túnel do tempo, que te leva até o final de todas as coisas, aos últimos dias da história deste mundo, ó rei Nabucodonosor. Não foi estas palavras, mas traduzindo para a nossa língua, as Escrituras dizem, pois te fez saber o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel ele vai continuando a explicação. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. O verso 31 do capítulo 2 diz bem assim, tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Essa estátua estava em pé diante de ti, ó rei. A sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. O bronze, a prata, o ouro, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho que eu perdi aqui a sequência do verso. Quando você estava olhando, uma pedra, ó rei, foi cortada sem auxílio de mão. Feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se fizeram mais vestígio. Daniel, ele foi exatamente ao ponto, meu querido. Daniel, ele foi exatamente ao que o rei viu no sonho. Uma imagem com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro, em parte de ferro e em parte de barro. E Daniel disse, o rei, você viu uma pedra caindo, e essa pedra foi cortada sem auxílio de mão, esmagou os pés da imagem como palha de estio, caiu aos pés dela. E a pedra então se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Diga-me, meu amado ouvinte, se você fosse Nabucodonosor, Daniel tivesse acabado de dizer o seu sonho, o que você mais queria de Daniel? O que você mais pediria a Daniel naquele momento? Sabe, eu imagino que a grande preocupação do rei, e se fosse eu também seria, Daniel, o que significa tudo isso? Qual é o significado disso? Foi exatamente isso, Daniel, que eu vi. Exatamente, você me contou detalhes do sonho. Há um Deus no céu. E, Daniel, eu entendo que realmente exista um Deus, porque você decifrou, ou melhor, você trouxe para mim o que eu vi no meu sonho. Sabe, meus queridos, há um Deus no céu que dá as profecias, que apresenta as profecias, mas que também
apresenta o significado destas profecias. O que esta profecia queria dizer? Será se essas profecias ou as profecias bíblicas são apenas de questão de interpretação pessoal? Você já pensou nisso? Muita gente até diz que, olha, você pode extrair qualquer coisa dentro da Bíblia, qualquer interpretação sobre as profecias. Você pensa, acha que é daquele jeito e pronto. Mas espere um pouco, será se é isso mesmo? As profecias são a interpretação minha ou de um grupo de pessoas? Nós acabamos de ler uma profecia sobre uma imagem com 4 metais: ouro, prata, bronze, ferro. E como nós podemos entender essa profecia? Será se é possível? Vamos supor que você nunca tivesse escutado essa profecia. Então, você poderia pedir a um grupo de pessoas, vamos dar um exemplo, você chamaria 10 pessoas, lesse essa profecia para as 10 pessoas, entregasse para cada pessoa uma folha de papel e dissesse: olha, o que você achou dessa profecia? Diga aí o que você pensa, o que significa isto? As 10 pessoas daria cada um uma interpretação desta profecia, com certeza. Um diria: olha, eu acho que isto significa isto. Outro diria: acho que isso significa aquilo. Outro. Aí depois você pegaria as 10 folhas de papéis que as 10 pessoas participaram da interpretação e começasse a ler cada interpretação. E agora vocês 10 votem qual interpretação seria a melhor. Aí vocês votariam em uma interpretação. Imagine só. Será se a profecia é assim? Alguém diria: o ouro representa tal coisa, a riqueza de um país, né? A prata representa tal coisa. O barro misturado com ferro representa isso. Quantas interpretações nós teríamos nas mãos, não é mesmo? Depois de receber a opinião de várias pessoas, vamos agora julgar qual seria a melhor interpretação. Sabe, meus queridos, a profecia não é assim que se interpreta. Não, nunca foi. Quem deu essa profecia a Nabucodonosor foi Deus. Há um Deus que dá a profecia. E esse Deus, diz Daniel, há um Deus aonde? Nos céus. Porque os deuses que há na terra não são deuses. Não são. Existe um Deus no céu. O que ele faz? Ele revela. Daniel disse: olha, há um Deus no céu que revela os segredos. Então é claro que foi Deus quem deu o sonho e também vai revelar o segredo da profecia. Não sou eu. Não são pessoas que leem e interpretam da sua maneira. Não, não é. Há um Deus no céu. Agora preste atenção no capítulo 2, verso 36, onde Daniel diz: este é o sonho e também a sua interpretação. Mas o verso, ele diz mais: nós diremos ao rei. Quem são esses nós? Nós diremos ao rei o sonho e a sua interpretação. Nós quem? Os outros amigos de Daniel não estavam ali para dar a interpretação. Não, era Daniel. Daniel e quem? Se ele usou o nós. Era Daniel e Deus, meus amados. Nós, quer dizer, Daniel, sendo ali o porta-voz de Deus, nós daremos a sua interpretação. Então a interpretação profética não é minha, meu amado. É Deus que interpreta. Nós, Deus e eu, Deus e você. Não faça interpretação de profecia conforme você queira. Nunca faça isso, meu amado. Então, essa, ó rei, é a sua interpretação. Não é uma interpretação humana. Não. Não é uma interpretação de um pastor A ou B. Não. É a interpretação de Deus revelada a Daniel. E
ele deu esse sonho a Nabucodonosor, ele revela a Daniel e dá a sua interpretação. Então a interpretação não vem da mente de Daniel. Não, Deus que revelou. Entenda isso, meu amado, profecia é revelação de Deus, não da mente humana. Tem tanta profecia aí revelada de mente humana, ou melhor, uma revelação que não coaduna com a própria profecia. E quantas profecias são interpretadas assim? Cuidado, cuidado. Tu, ó rei, Daniel agora dando a interpretação. Tu, ó rei, é rei de reis, não rei dos reis. Tu é rei de reis. Porque Nabucodonosor, ele tinha conquistado grande parte do mundo de então. Ele dominava sobre o mundo. Por isso, ele começa dizendo, tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Não foi Nabucodonosor, não, que tomou o reino, que se assentou no trono e disse, olha, eu estou aqui porque... Não, o Deus do céu foi quem lhe conferiu o reino. O Deus do céu foi quem lhe conferiu o poder, a força, a glória. Deus e Daniel estão explicando o sonho para Nabucodonosor. Ó rei, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Portanto, tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Percebeu? Aquela grande estátua. Você, rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Então, Daniel olha para o rei Nabucodonosor e lhe diz, tu és a cabeça de ouro. Quem então representa a cabeça de ouro? Está bem claro, tu, Nabucodonosor. Nabucodonosor, o seu reino, simbolizava a cabeça de ouro. Poderíamos interpretar diferente? Não. Deus está dizendo, tu és a cabeça de ouro. Tu és. Nabucodonosor, o seu reino representa a cabeça de ouro. E o segundo metal, meus queridos? Verso 39 vai dizendo, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um reino de prata. Um segundo reino se levantará, representado pela prata, que é inferior em valor, inferior ao ouro. O texto não diz o nome do reino, mas quando nós olhamos alguns capítulos da Bíblia à frente, dentro de Daniel, nós vamos descobrir. E depois ele diz, Daniel dizendo ao rei, olha, vai vir depois um terceiro reino representado pelo bronze. E depois mais um quarto reino será forte como o ferro. Mas o verso 41, ele vai dizer, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será um reino dividido. Então nós temos aqui 4 metais dentro dessa profecia. Ouro, prata, bronze e ferro. Daniel, o que interessa a gente saber o significado disso hoje? O que significa isso? Qual é o interesse para nós hoje, em pleno século 21? Nós vemos aqui a firmeza profética. Nós vemos aqui que há um Deus no céu que dirige o destino da humanidade. A Bíblia diz que o primeiro metal é o rei Nabucodonosor, o reino de Babilônia. Você percebe que os metais eles vão aparecendo em ordem decrescente de valor na estátua. Cada um representando o Império Universal. Mas qual é a nação que vem após Babilônia? Você já ouviu falar? Babilônia, do rei Nabucodonosor. A Bíblia ajuda-nos nós descobrirmos, abrindo as Escrituras no capítulo 5 de Daniel, qual foi a nação que destronou Babilônia?
Ela é representada pelo segundo metal que compunha o peito e os braços de prata da estátua. Daniel 5, verso 26, esta é a sua interpretação sobre esse reino que derruba o reino de Babilônia. Lá no capítulo 5 diz, Mene, Tekel. Lembra? Contou Deus o teu reino e dele deu cabo. Mene, Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Daniel estava dando esta interpretação da escrita na parede ao filho de Nabucodonosor, Beltesazar. Portanto, ainda era o Império Babilônico no capítulo 5. Quando naquela noite de orgia, aquela noite de bebedeiras, Deus, na providência divina, diz, olha, um segundo reino vai inferior ao teu. Um segundo reino inferior ao teu. Ele vai derrubar o teu reino. E naquela noite de bebedeira ali de Beltesazar, filho de Nabucodonosor, ainda no reino de Babilônia, lá diz assim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então qual é o segundo reino que vem depois da cabeça de ouro? O reino de prata, que representa os medos e persas. Então, qual é a nação que estava apresentada ou representada pela prata? A Medo-Pérsia. Agora pergunto, os medos persas reinaram para sempre? Claro que não. Eles não reinaram para sempre. Porque a profecia dizia, um terceiro reino está descrito como seguiria ao segundo. Um reino de bronze. E ele, então, agora diz, olha, os quadris de bronze. É verdade que a Bíblia diz o nome, por nome desses impérios que viriam depois? Sim, a Bíblia diz, claro. Qual seria o reino depois da Medo-Pérsia? Qual seria? Se nós vamos lá no capítulo 8 de Daniel, nós vemos ali, agora, esses reinos sendo representados por um bode peludo. Um bode peludo. E esse bode peludo, ele dava marradas para um lado, marradas para o outro. Ele tinha 2 chifres. Por que 2 chifres? 2 reinos. A união da Média e da Pérsia. Mas ele lutava com um animal com um chifre só. E a Bíblia diz que aquele bode peludo representa a Grécia. Está lá, capítulo 8, verso 21. O bode peludo é o rei da Grécia. Quem? O rei da Grécia. Da Grécia. Então a Bíblia vai dando nome, sim. Babilônia, representando a cabeça de ouro. Lá vem o peito e os braços de prata, representando a Medo-Pérsia, a Bíblia dizendo. Depois vem o bronze, o bode peludo, representado pelo bode peludo. Quem é? A Grécia. Ué, interessante. Exatamente isso. A Grécia. Que coisa incrível. O rei da Grécia, o Império Grego, segue-se ao Medo-Persa. E você pode estudar isso nos livros escolares. Você pode estudar isso aí na história secular. Pode estudar. Babilônia, depois vem a Medo-Persa, depois vem a Grécia. Corretamente, igual a Bíblia diz. A prata, representando a nação, que vem em seguida a Babilônia, depois o bronze representando a Grécia, né? Representando a Grécia. E interessante que a história comprova essa profecia ao pé da letra, do jeito que está no livro de Daniel. E você pode pensar, mas Daniel, como é que é possível? Sim, há um Deus no céu. Não esqueça esta frase.
A Bíblia diz que o quarto reino representava as pernas de ferro. E nós vamos voltar no capítulo 2, verso 40, onde diz: o quarto reino será será forte como o ferro. Pois o ferro a tudo quebra, a tudo esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e os esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido, diz a profecia. Que nação veio depois da Grécia, meu querido? Na sucessão dos grandes impérios mundiais, que nação veio depois da Grécia? Você já estudou sobre isso? É Roma. Roma foi representada pelos 10 dedos da estátua, dividida em certa altura da trajetória da história. O reino de Roma foi dividido corretamente isso. Quando você lê a história, você vê. É por isso que a profecia diz, em parte de barro, em parte de ferro. E Daniel diz, esse reino será forte como ferro. Ele quebra e esmiuça tudo. Mas será um reino dividido. Muito bem. A cabeça de ouro governou o mundo de 605 até 539, Nabucodonosor. E aí, esse ouro, símbolo muito apropriado do reino de Babilônia, o império mais extenso, uma riqueza incomparável. Na verdade, o deus de Babilônia, Bel-Marduk, que foi dado o nome a Daniel de Beltesazar, Bel, Deus, Marduk, o Deus que guarda os tesouros do rei, a riqueza do rei, um trono de ouro, Nabucodonosor assentava. Babilônia tinha muitíssimo ouro, parte desse ouro foi trazido de Jerusalém, o ouro, os utensílios do templo. Então o Bel-Marduk, Deus da riqueza, Deus do ouro, candelabro de ouro, mesa de ouro, trono de ouro, símbolo perfeito. Os estudiosos dizem que havia tanto ouro em Babilônia que era incapaz de ser calculado. E o profeta Jeremias, no capítulo 51, diz que Babilônia, o império do ouro. Os próprios profetas bíblicos reconhecem Babilônia como a cabeça de ouro. A Babilônia governou o mundo de 605 a 539, mas outro império surgiu, a prata, o Medo-Pérsia. Os Medos e Pérsia venceram Babilônia em 539, quando invadiram Babilônia. A cidade de Babilônia foi invadida. Cai o Império Babilônico, entra o Império Medo-Pérsia. E esse império tão poderoso rui. Tá certo? Babilônia tinha os seus muros fortíssimos, né? Muros fortes, aqueles muros altos, muros largos que cabia ali, corria 2 carruagens ao mesmo tempo em cima daqueles muros, com muitos soldados para defender Babilônia. O rio Eufrates passava por dentro de Babilônia e provia Babilônia de água. E naqueles dias, quando uma nação queria sufocar outra belicamente, nós vemos que eles cercavam a cidade por dias, por meses, até por anos, para que as pessoas dentro da cidade morressem de sede e de fome. Mas a história diz que Babilônia tinha alimento guardado para 20 anos. Muitos dos soldados romanos, eles subiam no muro e jogavam, quem sabe, alimentos para os Medo-Pérsia, dizendo, não vão nos matar de fome nunca. Olha aqui, nós temos comida de sobra para 20 anos. Mas naquela noite de orgias em Babilônia, os Medo-Persa desviaram o curso do rio para um grande reservatório e conseguiram adentrar pelo leito do rio
As portas de Babilônia estavam quase escancaradas, com pouca segurança, porque era uma noite de festas. E assim os medo-persas invadiram Babilônia. Aquela mão aparece escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Peres, Ufarsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. A Medo-Pérsia invadiu Babilônia, destruiu Beltesazar e os seus grandes e tomou conta de Babilônia. E o mundo agora foi dominado pela Medo-Pérsia. Sabe, meus queridos, como a profecia é interessante? Você percebeu como a profecia é linda? Há um Deus no céu. Há um Deus no céu que dirige os destinos da humanidade. Há um Deus no céu que dirige a minha vida e a sua vida. E as profecias vão cumprindo ao pé da letra. É interessante estudarmos isso, porque nós vemos que esse Deus do céu, ele já falou, para que quando se cumprir, nós creiamos naquele que falou. Portanto, creia em Deus, creia na sua profecia, deixe Deus dar a sua interpretação. E no próximo estudo nós vamos continuar olhando esse assunto, vendo como a profecia ela é tão ampla, tão segura, como é seguro o nosso Deus, aquele que revela todos os mistérios. Vamos orar, Pai querido, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Deus, Deus no céu, na terra, em todos os lugares, o Deus que governa, o Deus que dirige, que tem o destino das nações e de cada pessoa em suas mãos, que possamos confiar no Senhor, aceitarmos como grande e poderoso Deus, que possamos, ao ouvir essas profecias, possamos crer que a tua palavra é verdadeira e fiel, que o Senhor é verdadeiro e fiel, que o Senhor cumpre, que o Senhor revela, que o Senhor cuida, que o Senhor ampara. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu espero você, meu querido, no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Até lá, um abraço a todos.